O Hora de Agir de hoje pertence à série de programas Amor à Terra e nós estamos a conversar sobre o ensino e investigação de ciências agrárias em Portugal. Já tivemos a primeira parte do programa onde falámos do ensino, do conteúdo que é ensinado aos engenheiros agrónomos nas nossas universidades e nas universidades politécnicas, e nesta segunda parte nós vamos conversar sobre a transferência de conhecimento. Como é que nós passamos o conhecimento da academia para os campos? Professor Mário Carvalho, o que é que falta aqui? Nós ainda temos muitos produtores em Portugal, se calhar os pequenos e médios produtores, que a formação que é dada é pelos vendedores dos produtos fitofarmacêuticos. Há aqui caminho para melhorar. Há todo um caminho para fazer, o caminho não está feito todo. A questão da transmissão de conhecimento da academia para os produtores é muito difícil de se fazer neste momento, porque o produtor opera no contexto de um sistema. E os resultados da investigação são resultados elementares, são resultados tirados fora do contexto, pela tal questão de falta de programa de investigação de médio e longo prazo e com uma abordagem sistémica. Portanto, com muita facilidade, o investigador julga que tem a solução e não tem. Porque quando chega ao contexto concreto daquele agricultor, daquele sistema de produção, o conhecimento falha. E tem falhado com muita frequência no passado. E isso leva a um grau de desconfiança tremendo dos produtores em relação ao conhecimento que se produz nas universidades. É um insulto normal ouvir-se pelos nossos campos de que aquele indivíduo é um teórico. Como se o conhecimento teórico não fosse fundamental para a solução dos problemas. Não há nada mais prático que uma boa teoria, disse Einstein. Não. Mas este termo, aquele indivíduo é um teórico, resulta precisamente desta falha, de que a investigação é feita fora do contexto do sistema e, portanto, não chega lá. E mesmo que chegue, corre o sério risco de falhar. Porque, entretanto, o próprio investigador não se apercebe de quais são a relação entre aquela solução elementar que ele propõe e o resto e o funcionamento do sistema. E sem termos a certeza disso, é muito perigoso estarmos a transmitir conhecimento. Portanto, voltamos à velha questão. A investigação tem de ser feita no contexto de sistemas, tem de ser feita no contexto de médio e longo prazo, que é para o conhecimento gerado ser um conhecimento que é seguro para transmitir aos produtores. Teresa Pinto Correia, como é que conseguimos fazer chegar este conhecimento? Dizem que o sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz. Se temos o conhecimento e quem está no campo não consegue aceder a ele, nós temos aqui um problema. Temos um problema grande, mas não temos investido nessa transferência. Não há investimento nessa transferência, quer dizer, há virtualmente uns programas de aconselhamento técnico a que as associações se podem candidatar. Uma formação profissional nessa área. Seria a formação, seriam dos agrónomos que fossem trabalhar nesse setor, mas não há depois estruturas onde façam isso funcionar. E temos, por outro lado, quer dizer, temos essa falha desse elo de ligação entre a investigação e quem está no campo através de profissionais da transferência de conhecimento e que fizessem também, ajudassem os produtores a fazer o diagnóstico da sua própria exploração. Portanto, não é só transmitir, mas como também perceber qual é que é o contexto onde aquele conhecimento vai ser aplicado. Mas temos também um tecido agrícola extremamente complexo porque é muito pouco formado, tem muito pouca formação. Quer dizer, nós temos cerca de 150 mil produtores e desses 90% têm formação só até à escolaridade obrigatória ou menos do que isso. Ainda temos produtores que são analfabetos, ainda temos alguns, não muitos, mas ainda temos. Portanto, mesmo que eles queiram aceder ao conhecimento, aceder à internet, aceder a fichas de formação, não têm capacidade. São assediados pelos ditos vendedores comerciais que lhes dão algum apoio, mas é sobretudo para vender os seus produtos. E, portanto, eles têm muita dificuldade em distinguir o que é o verdadeiro aconselhamento do que é o interesse comercial. Portanto, não é só porque não temos a estrutura de aconselhamento, mas temos um tecido empresarial com muito pouca capacidade crítica para conseguir, ou capacidade de ser críticos para distinguir o que é que lhes interessa e o que é que nos interessa. Portanto, tínhamos que dar mais formação aos produtores, investir muito mais na formação profissional dos produtores e investir nesse elo de ligação, que é um outro corpo profissional que nós não temos, que é o dos aqueles que fazem aconselhamento, mas sem interesses comerciais para isso, portanto, cujo interesse é, de facto, ajudar o produtor. E nós temos países com agriculturas muito desenvolvidas, onde esse setor é um setor importantíssimo, quer dizer, a Dinamarca, a própria França, a Irlanda, o setor de aconselhamento é uma profissão em si, são normalmente pessoas com formação
ou com de origem na ecologia, academia? ou com origem na economia, tem formação superior nessa área técnica de agronomia ou de ecologia. Não, mas quando eu digo com origem na academia, Sim. é se a academia se envolve Claro, nessa a academia transmissão tem de que se envolver, conhecimento. mas quer dizer, mas não podem ser os professores universitários ou os investigadores a chegar a esse tecido enorme Sim. de produtores, Seria ou esse necessário número enorme fazer de produtores muitos que existem. workshops ao longo do país. Mas não é só workshops, nós podemos dar a informação, mas se o produtor não tem a capacidade crítica para perceber dessa informação o que é que lhe interessa, e também não, quer dizer, ele próprio tem que ter ajuda no campo para alguém que faça o diagnóstico da sua exploração, porque a exploração de um não é igual à exploração do outro, a sua capacidade financeira também não é igual, o acesso aos fatores de produção não é igual, portanto, cada caso é um caso, e por isso é preciso que haja apoio técnico que seja especializado e que seja dedicado a cada exploração. Há aqui uma energia extrativa deste conhecimento também, porque nós temos agrónomos, temos pessoal técnico especializado pelo país. Pode aqui haver uma distração originada por estes incentivos que temos de buscar o subsídio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As associações hoje em dia estão muito vocacionadas para que o agricultor não perca um cêntimo daqueles subsídios a que teoricamente tem direito. E, portanto, é preencher papéis. O nosso Ministério da Agricultura não está na fase de candidatura, está na fase de inspeção. E vai inspecionar os sítios a ver se está de acordo para que o subsídio possa ser pago. Falta aqui uma estrutura entre a academia, que produz conhecimento e que não tem vocação para o transmitir ao agricultor, porque não tem. Falta aqui um casamento com uma estrutura intermédia que recolha este conhecimento, o trate e o divulgue junto do agricultor, que era a função, há décadas atrás, do corpo técnico do Ministério da Agricultura, que foi completamente desmantelado e hoje não existe. Existem algumas empresas privadas que fazem esse aconselhamento, mas que isso é outro defeito do agricultor. Eu sou muito a favor da agricultura, sou muito a favor dos agricultores, faço tudo para os defender. Mas os agricultores também não estão disponíveis, muitas vezes, para pagar esse serviço técnico. Vêm às universidades porque é uma instituição que, quando o presta, ele presta gratuitamente. Mas às vezes também porque o negócio também não é assim tão lucrativo, não é? De acordo, mas lá está. Aliás, muitas vezes vai-se à procura de subsídio exatamente por causa disso, porque a cultura não dá o rendimento. O conhecimento é um fator de produção, como a água, como os fertilizantes ou de qualquer. O conhecimento tem o seu valor, representa um valor acrescentado, se for bem transmitido, bem aceito e bem aplicado, e que tem que ser tido em conta na equação de uma empresa, na equação económica de funcionamento de uma empresa. Não está a ser, porque por um lado nós criamos conhecimento, mas nós não somos particularmente vocacionados para o transmitir. Fazemos, mas por exemplo, workshops, fazemos vários, valem de muito pouco. Vão ao workshop meia dúzia de agricultores mais literados que estão com vontade de aprender. Os outros 90% não vão. Nós temos que arranjar uma maneira mais eficaz, mais efetiva de levar o conhecimento até eles. Aí um corpo técnico do nosso Ministério da Agricultura, que não seja de inspectores para subsídios, mas de facto de acompanhamento técnico dos agricultores de forma desinteressada, porque também não tem nenhuma empresa comercial por trás, poderá ser um dos modelos, mas poderá haver até muitos outros modelos, mas sempre com esta filosofia. E nós fomos a várias regiões do país ouvir o que têm para nos dizer os agricultores. Fomos ouvir várias associações de produtores sobre este tema da transferência do conhecimento. Não há extensão rural oficial em Portugal. O Estado praticamente não faz extensão rural. E quem a faz são as empresas que, de uma forma lícita, pretendem promover os seus produtos e os seus serviços, ou as associações, com muitas limitações de ordem financeira e recursos humanos. A nossa responsabilidade acaba por ser angariar aquilo que é o conhecimento da política agrícola e passar à produção, seja nos eventos que nós organizamos dentro da associação, com conferências mais abrangentes, como a soberania alimentar, a questão da água, a questão da sustentabilidade da agricultura biológica. Esse conhecimento tem que chegar ao agricultor e nós, a associação, queremos desmistificar tudo o que seja a documentação e a certificação desse tipo de ajuda. Olha, a primeira coisa seria a experimentação em Portugal. Promover a experimentação de novas técnicas, novas práticas, práticas sustentáveis, práticas de proteção do solo, para que os agricultores consigam saber as hipóteses que há e depois
saber como adaptá-las à sua realidade. É importante transferir para o agricultor, e não só para os agricultores, mas também para os técnicos das associações de agricultores, transferir o conhecimento que se adquiriu ao longo dos anos com essa experimentação. Esta difusão, depois é preciso haver condições de aplicar o conhecimento. E aí faltam-nos também políticas e instrumentos que nos incentivem a aplicar e que nos possibilitem aplicar no campo aquilo que o conhecimento nos transmite. Professor Mário Carvalho, aqui nós temos grandes produtores que terão facilidade de acesso a todo o conhecimento, a toda a assistência técnica que necessitam, mas depois existe o pequeno e o médio produtor que tem esta dificuldade. Nós termos no ensino das ciências agrárias uma relação mais próxima com estes pequenos produtores poderá ajudar a que induzisse também uma maior transferência de conhecimento? Essa pode ser uma solução? Não, isso não pode ser resolvido ao nível do ensino, porque não se pode pedir a um professor que tem que ensinar e tem de fazer investigação e tem de participar na gestão da universidade que ainda vá fazer extensão rural. Porque a extensão rural... Mas poderia haver estágios curriculares, não funcionaria? Por isso eu digo que a parte do ensino e da investigação tem de ser pensadas no conjunto, porque se a universidade tivesse como função atribuída a parte também de extensão, e portanto o respectivo financiamento, logicamente, e portanto tinha de ter os seus quadros de extensões de extensionistas, então aí os alunos poder-se-iam integrar na parte prática com os extensionistas e fazer trabalho de campo e saíam certamente com uma formação muito melhor. Mas o que está a faltar é que este corpo de extensão não existe, simplesmente não existe. Não existe no Ministério da Agricultura, não existe no Ministério da Educação. E essa ideia de que os grandes agricultores têm acesso ao apoio técnico também não é verdade, porque não têm aonde ir buscar. Sim. Eles terão maior apoio das casas comerciais, porque eles representam um cliente mais importante. Mas é sempre na lógica de que é este o produto que eu tenho para vender que é bom para resolver o seu problema. Esta ideia do apoio mais independente, que era essencial desenvolver, não é? É fundamental. Mas eu gostava de levantar outra questão, porque me parece que é preciso um sinal de alerta para isso, porque atualmente a Comissão Europeia tem um entendimento claro de que é preciso, para conseguirmos ter a agricultura europeia a responder aos desafios atuais, aos desafios globais, precisamos ter muito mais transferência de conhecimento e apostar muito mais nisso. E, portanto, lançou uma série de programas que têm esse objetivo, como os grupos operacionais, que é financiamento para trabalho de interação entre as empresas, a administração, ou a administração, sim, e a investigação. Mas o que acontece é que, na maior parte dos casos, vão-se buscar aqueles produtores que já sabem falar inglês, que já participaram em projetos. Portanto, nós temos um grupinho, talvez de 100 ou 200 produtores no país, que já não podem mais ver projetos, porque já estão em todo o tipo de projetos, estão sempre a ser chamados para todo o tipo de reuniões. Julgo que é muito importante termos esse sinal de alerta que não chega a criar as estruturas, tem que se encontrar essa solução, que é esse serviço de extensão, no fundo, é um serviço de apoio direto ao produtor. Que nos Estados Unidos um selo de qualidade fundamental. A Universidade da Califórnia tem 500 mil alunos. Tem um corpo muito, muito forte só de extensionistas. Sim. São avaliados como extensionistas, não têm que dar aulas, não têm que fazer a investigação, fazem uma investigação diferente do que fazem no centro universitário e que são extensionistas e que estão próximo do agricultor e que estão lá a apoiá-lo e que são avaliados por isso e, claro, que fazem o seu percurso profissional como outro... É o que o professor Mário Carvalho estava a dizer, claro. Que é preciso, se tivermos investimento, também Exatamente. conseguimos, também sabemos fazer. Eu defendo a solução, porque há outros países em que não é assim, mas eu defendo a solução que a extensão deve estar dentro das universidades pelo benefício que traz à própria investigação e ao ensino. E, portanto, todas estas três componentes potenciam uma à outra e se estiverem em organismos separados é mais difícil esta interação. Portanto, eu acho que devia dar dentro das universidades. Mas aquilo que o José Rato nos estava a dizer é que, para além das universidades, era importante que as antigas direções regionais que faziam esse serviço, mas eu vejo com muito bons olhos esta solução. Ela tem que existir, tem que ter uma filosofia independente das marcas comerciais, tem que servir para dar apoio, de facto, aos 150 mil agricultores e não aos 100 agricultores que já participam regularmente em trabalhos de investigação. Se estiver dentro da universidade,
não vou nada contra isso, pelo contrário. Porquê? Porque aí cumpria o serviço extensionista e seria uma forma muito, muito boa dos nossos alunos dos últimos anos ou do último ano integrarem esse corpo durante um período de estágio, obviamente, e seriam com uma formação muitíssimo melhor, porque contactariam com uma agricultura real, que às vezes na universidade é mais difícil que eu consigo. Sim. E o que acontece muitas vezes, não havendo este serviço também, é que o produtor, porque está sozinho e porque precisa trocar ideias, acaba por trocar essas impressões e ideias no café, à porta de casa, mas não é qualificado, ou seja, portanto, muitas vezes depois vai aplicar soluções que o vizinho aplicou e teve sucesso, mas o vizinho se calhar tem condições completamente diferentes da que ele tem, não é? Portanto, eu acho que há vários vícios aqui, há esse vício de falta de acesso ao conhecimento e de falta de apoio, mas depois o que isso causa, que é ir buscar apoio àqueles que estão bem intencionados, mas que eventualmente não têm conhecimento realmente para dar apoio. Tem que se avaliar primeiro se o que toda a gente está a fazer é aquilo que é para ser bem feito, não é? Que é bem feito. Nós recebemos estes subsídios para culturas que são muitas vezes deficitárias. Não cabe aí mais uma parcela para poder ser contratado este serviço de extensão ao mercado? Pode, até porque no âmbito de todos os subsídios, um subsídio para um bom serviço de extensão, esteja ele no Ministério da Agricultura, como estava há umas décadas atrás e que funcionou bem durante umas décadas, tendo ele na universidade, relativamente ao volume total de subsídios que é pago, estamos a falar de uma coisa ínfima e que seria, certamente, esse investimento teria um retorno para a sociedade e para o setor agrícola português que se multiplicaria por várias vezes o investimento realizado. E, portanto, acho que... Sim. Até do ponto de vista económico seria bom. E até há um exemplo em Portugal de uma medida que foi criada aqui há muitos anos atrás, que foi a proteção integrada, em que os agricultores, para terem acesso ao financiamento, tinham que ter forçosamente apoio técnico. Portanto, estavam as duas coisas ligadas. Os agricultores, ou individualmente cada um, ou através das suas associações, contrataram técnicos, e esses técnicos são hoje em dia uma parte fundamental na evolução muito positiva que teve a fruticultura em Portugal. Foi uma medida pensada, muito bem pensada, pelo professor Amaro, de que só tinha direito ao subsídio quem tivesse apoio técnico. Eu não sou agrónomo, mas se o sol é fator de produção, se a água é fator de produção, se o CO2 e o oxigênio são fator de produção, o conhecimento também está ao mesmo nível, Tem que não é? estar, Claro. tem que estar. E não está. Sim. E era preciso que essa narrativa entrasse na forma de pensar o que é a agricultura e o que é uma exploração agrícola. E atualmente isso não acontece. E foi o que fizemos nesta Hora de Agir. Obrigado, Teresa Pinto Correia. Obrigado, José Rato Nunes. Obrigado, Mário Carvalho. Obrigado por terem estado nesta Hora de Agir. E foi assim o Hora de Agir do Amor à Terra. Hoje sobre o ensino e investigação das ciências agrárias em Portugal. Um programa que deixou bem clara esta ideia de termos de apostar em 3 grandes áreas. Em programas de investigação orientados para o conhecimento que precisamos de produzir e que precisam de estar alinhados com os objetivos do país e do mundo neste tempo que é de adaptação a um clima que mudou. A segunda, o desenvolvimento de campos experimentais. Campos experimentais de grandes dimensões, dotados de financiamento, que possam operar ao longo de vários anos e não vinculados à duração muito curta de projetos de 3 anos, que é normalmente o tempo dos projetos financiados pela União Europeia. Ficámos a saber nesta Hora de Agir que em alguns dos países os campos experimentais e de ensino são financiados a partir do setor privado ou por via do orçamento de Estado, não estando dependentes da intermitência destes projetos. E a terceira, relativa à carreira dos investigadores, hoje muito ligada à publicação de artigos científicos e que no futuro talvez precisem de estar mais alinhados com o desenvolvimento económico e social e também com as necessidades dos agricultores e do aumento da resiliência e da produtividade das culturas. Tudo isto numa Hora de Agir que hoje fica por aqui e nós, já sabe, temos novo encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.